Value trades, Forex CFDs and commodities. Hoje a gente vai falar sobre Fibonacci e seus segredos. Eu vou passar aí um pouco sobre a história da Fibo, pelo menos os primeiros minutos, e depois aí a gente vai estar já vendo a estratégia aí de como operar usando aí Fibonacci. Fazendo uma configuração que eu usava e uso aí ainda sobre Fibonacci. Uma configuração que eu fiz, porém é o modo que eu uso e que você poderá utilizar também. Porque tem diversas formas de você operar através de Fibonacci, são diversas maneiras. E então eu me adaptei com a maneira que eu vou passar aqui para vocês. Beleza? Veja só. Primeiro a gente tem que aí passar, eu costumo sempre passar um pouco da teoria rapidamente, para a gente poder entender as coisas, como é que elas surgiram. Eu não costumo trabalhar com slide, não, prefiro ser a tela aqui mesmo, o gráfico, que daí para mim a pessoa é um pouco mais perfeito. Veja só, o cara aí que conseguiu encontrar os números da Fibo foi Leonardo Fibonacci. Você já deve ter pesquisado, você já deve conhecer o cara aí. Mais conhecido como Leonardo de Pisa, porque ele morava aí, então, em Pisa, na Itália, né, pessoal? Ou simplesmente como Fibonacci, porque seu sobrenome era Fibonacci, né? E foi, então, um matemático italiano, aí na Idade Média, claro, e foi ele que hoje adaptou aí os números para a gente, os algarismos arábicos. Ele que adaptou para a gente aí a forma em que a gente hoje utiliza os números, porque até então, aí através da Igreja Católica, aí, através dos reinados que existiam na Europa, os reis, era utilizado então os números romanos, mas foi Leonardo Fibonacci que adaptou os números da forma em que utilizamos hoje. E aí esse cara, ele criou uma sequência. A sequência ficou conhecida aí como sequência de Fibonacci. Essa sequência, pessoal, ela consiste em uma sucessão de números. A gente tem dois números, no caso, o 0 e o 1, que são os primeiros números, o 0 e o 1. E aí, através desses dois números, é feito uma soma para os demais números. Então, eu vou pegar aqui minha ferramenta de escrever e vou demonstrar aqui para vocês. Veja só, vou colocar só os primeiros números e após aí vocês fazem os demais números. É bem simples. Eu tenho o 0 mais o 1, e aí eu somo novamente, peraí, o 0 mais 1, e por que não está escrevendo? Peraí, eu não cliquei aqui no texto, perdão, pessoal. Eu tenho o 0 mais o 1, e aí eu vou somando o 0 e o 1, eu somo 0 mais 1, vai dar 1, eu somo 1 mais 1, e eu vou ter toda aí a sequência de Fibonacci. Então, eu vou passar toda a sequência para vocês, desde aí, porque é uma sequência infinita, nem tem como a gente, não vai chegar no fim, porque sempre vai somando para originar essa sequência. Mas aí, se você quiser aí fazer pelo menos um pedaço da sequência, você faz que é a sequência de Fibonacci. Mas a gente, o objetivo não é falar aí a teoria, não é falar sobre a sequência de Fibonacci, só queria dar uma ênfase por cima. O objetivo mesmo, o objetivo é a gente conhecer aí, então, os números aí da Fibo, e a gente aprender a forma aí correta de se operar. Então, a gente vai ter a nossa Fibo, eu vou configurar ela agora aqui com vocês. Você vai pegar assim, quando você abrir o gráfico, você vai pegar ela toda amarela, assim, você vai pegar sem ela estar configurada. Você vai clicar aí com o botão direito do mouse, vai em Fibo Propriedades. E aí você vai receber toda essa tela aqui para você, com diversos números ali, níveis, e aqui do lado a descrição. Perfeito, pessoal. Só que assim, será que a gente, a hora de operar Fibonacci, a gente vai utilizar todos esses números? Será que a gente vai precisar utilizar todos deles? Então, vamos lá primeiro configurar para a gente conhecer aí os valores aí da Fibo, e aí a gente vê o que a gente vai utilizar e o que a gente não vai utilizar. Então, aí você vai em níveis da Fibo,
Em estilo, você coloca na cor que você quiser. Eu prefiro deixar na cor black, aqui no caso preto. De espessura eu deixo aqui no segundo. E aí você vai ver que ela deu uma grande diferença, deu uma diferença enorme, e você pode ver que aí ela já vai aparecer aqui do lado para você todos os números. No caso, a primeira lá de cima, 100, é o 61,8, daí temos o 50, o 38,2 e o 23,6 e o 0. Tá, mas como é que a gente vai aí utilizar, como é que a gente vai jogar isso aqui tudo no gráfico para a gente ver? A gente hoje na FIBO, eu não quero envolver aqui porque ondas de Elliott, mas hoje na FIBO a gente trabalha com valores comuns. O que são valores comuns, Eliel? São valores em porcentagem. Ou seja, todos esses valores aqui são chamados de valores comuns, valores de porcentagem. Então, o 100.0 aqui é 100% da FIBO. Ou seja, ele é um valor comum, porém em porcentagem. E os mais comuns, no caso, seria o 100.0, o 61.8, o 38.2 e o 23.6. E o último é o 0 aqui. Então, são os valores comuns da FIBO, em porcentagem. O 50%, ele também é um valor em porcentagem, mas o 50% e o 76% que a gente vai adicionar aqui, que é o 76.2, são outros valores que muitas pessoas não utilizam tanto aí na hora de se operar aí Fibonacci. Mas o que eu quero chamar a atenção sua aqui nessa noite é o seguinte, ó, preste bem atenção. A gente já ouviu falar muito, principalmente nas aulas de história, geografia, matemática, a gente já ouviu falar muito aí no passado, nas coisas, e você já deve ter ouvido falar, ou na aulas de ciências, aí, sobre o número de ouro. Você já deve ter ouvido falar aí, então, que tem a regrinha que tem um número que é de ouro. E será que aqui na FIBO, com todas essas linhas, qual que será o número de ouro em que toda vez que o mercado chegar ali, eu digo em 90% das vezes que o mercado chegar nesse número de ouro, o mercado vai respeitar? Qual será esse número tão bom que dizem que toda vez que chega ali o mercado se respeita, que ele é um número de ouro, é um número muito importante? Qual que será? É o 61.8 aí, que é um valor comum, muito utilizado. Ele então aí um número de ouro da regra, então de ouro criada aí por o Fibonacci aí, então o Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pisa. Mas quem que adaptou a Fibonacci na bolsa? Se o cara nasceu lá no passado, alguém teve que ter adaptado a Fibonacci na bolsa para a gente poder utilizar, né? O responsável pela essa adaptação foi Ralph Elliott. Ele que adaptou aí, então, criando as teorias das ondas de Elliott. Ele criou aí a teoria das ondas de Elliott, e aí, então, ele ingressou junto aí para a hora dele entrar numa das suas ondas, ele conseguiu fazer aí a criação aí de todos esses números, porque até então tinha a sequência, mas aí foi adaptado para a Bolsa e para o Forex a utilização desses números. Tá, mas Eliel, chega de teoria, chega de falar isso, como é que a gente vai operar através dos números da FIBO? A gente hoje tem diversos métodos de operação. Eu considero hoje dois métodos importantes, que é o qual você vai fazer a contagem das ondas, e você vai aí, então, pegar e colocar a FIBO, traçar tudo bonitinho aí no gráfico, e aí você vai esperar chegar nos níveis da FIBO, que a gente vai ainda falar um pouquinho mais para frente aqui, e aí você vai ver aí as oportunidades. E a segunda é você identificar uma tendência. Como que identifica uma tendência, Eliel? A tendência é identificada através de topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes, por uma tendência de alta e por uma tendência de baixa. Então, o papel da gente aqui, nessa noite, é conhecer o que é tendência. Então, eu não vou precisar aqui explicar para você o que é tendência. Então, você já tem que conhecer o que é tendência. Então, a gente tem que identificar uma tendência. No caso aqui, a gente teria um topo. Então, já estamos bem, porque a gente já identificou o primeiro topo. E aí, a gente tem que identificar um fundo para depois ele formar, então, aí a retração, que vai ser o momento mais importante, que vai culminar a formação da tendência e um possível momento para a gente colocar a Fibonacci, a FIBO,
e para a gente é abrir uma ordem. Então tá, a gente tem o topo, tem o fundo, o que a gente tem aqui? A gente tem o segundo topo. E aqui é nesse momento que se forma a tendência. Você deve saber aí que é regra, né, para se formar uma tendência, tem que ter topos e fundos. E aí ele vai caindo dessa maneira. Tá, então se a gente tem agora uma tendência, a gente pode vir traçar aqui essa tendência, essa linha de tendência, e a gente vê que então a gente tem o que aqui? Uma tendência de queda. A gente identificou essa tendência de queda, tá? Eu conheço que tem uma tendência de queda. Em que momento agora eu vou vender? Porque eu já identifiquei o primeiro topo, o primeiro fundo e o segundo topo, e tem que chegar um momento agora em que vai culminar a minha venda. Vai chegar um momento em que agora eu vou vender e pronto. Tá, mas tu vai vender aonde? Quando o preço está recém formando fundo, aqui daí tu pega a retração estopado, tu vai vender aonde? No segundo topo, que você nem sabe em qual momento ele vai se formar, porque está subindo, está achando que vai se formar ali, sobe mais um pouquinho, e ainda não se formou, aonde que você vai vender para pegar todo esse movimento? Se você fosse utilizar a regra da linha de tendência, é esperar o terceiro toque, né? Esperar o terceiro toque e aí vender. Mas e se a gente quer pegar um movimento todo que nem essa queda? O que a gente faz? Aí que vem a FIBO. A gente coloca a FIBO no gráfico, coloca ela aqui no gráfico, e através dos níveis dela, que a gente considerar importante, a gente faz a nossa operação sempre usando stop loss e sempre usando take profit dentro do nosso gerenciamento de risco. Então, e daí vem uma pergunta que muitos perguntam, sempre falam, Eliel, eu traço a FIBO aonde? No corpo do candle, eu traço a FIBO aonde? Na sombra? A gente sempre vai traçar na sombra. E como que eu vou traçar numa tendência de queda? Como que eu vou pegar e vou traçar a FIBO numa tendência de queda? Vou pegar aqui do fundo e arrastar até lá no topo? Não, está totalmente errado você pegar aqui do fundo e levar lá no topo, porque o movimento ele está acontecendo assim, veio o topo, primeiro se formou o topo, não tem como o mercado não anda de trás para frente. O passado vai vindo acontecendo aqui para ver o futuro. Então a gente não tem como pegar a FIBO e traçar assim, ó, vou ver do fundo até o topo. Eu estaria totalmente errado vendo esse movimento e não daria certo para mim operar. Então, muitas pessoas elas traçam assim, pega o fundo aqui e leva até no topo. Não, a forma correta de você traçar a FIBO é dessa maneira. Você pega a sombra lá em cima, veja só novamente. Eu vou fazer para você prestar bem atenção. Você pega o topo, tá lá, pegou, clicou e arrasta para baixo. Você vai arrastar para baixo, não vai arrastar para cima. Você vai arrastar até onde? Até aquele fundo onde que você identificou. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Identificar a tendência, o topo e o fundo. 2 topos você tem que identificar e um fundo. Primeiramente, você tem que identificar um topo e um fundo para traçar a FIBO para procurar oportunidade de venda. Perfeito? Tá, você fez isso aí, identificou o topo e o fundo, já traça a FIBO. Você já traça a FIBO. Traçando a FIBO, você traça das 2 sombras aí do topo e o fundo, e você vai esperar o mercado formar o quê? Formar o quê, Léo? Você vai esperar o mercado formar aí, então, o segundo topo, que é onde que ele vai bater num dos níveis da FIBO, e você vai realizar a sua operação. Tá, perfeito. Alguém tem alguma dúvida aí na parte que a gente está a identificar a venda em uma tendência de baixo com a FIBO? Alguém tem alguma dúvida na parte de identificar o topo e o fundo e o segundo topo? Aí, a gente vai ver ainda como agora você vai trabalhar com a abertura de operação. Perfeito, William. Valeu pelos comentários. Tudo em ordem. Tranquilo. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Senão vamos seguir em frente. Daí a gente vai... Ah, tá. Leonardo, beleza. Beleza, vamos lá. Me diz aí, você não consegue colocar no gráfico ou você não consegue identificar os topos e os fundos? Qual é, assim, a sua dúvida? Traçar a FIBO? Perdão, traçar a FIBO. Beleza, Leonardo. É simples, ó. A partir do momento que você identifica a tendência de baixa, você, obviamente, identifica um topo e um fundo, beleza? E aí, você vai fazer o quê? Você vai lá naquele topo, vai pegar a máxima do topo.
máxima. Então, a máxima, no caso aqui, foi esse spin top. Teve aqui uma sombra um pouquinho mais alta que a todos nesse topo. Você clica e arrasta para baixo. Ou seja, tu tem que clicar e arrastar para baixo. De que forma? Que o zero vai ter que ficar embaixo e o 100% lá em cima no topo. O zero vai ficar onde? Aqui no fundo. Então, na mínima aqui do fundo. Então, você vai pegar esse outro spin top aqui, a mínima dele, e você vai pegar aí, então, e vai colocar assim. Com o 100% aonde? O 100% lá no topo e aqui o 0.0 você vai colocar onde? Sempre no fundo. Mas isso aqui em tendência de baixa. A gente já vai ver um exemplo de tendência de alta. Primeiro a gente vai ver aqui, no caso, a tendência de baixa. Então, é dessa forma que você vai traçar. Alguma dúvida ficou ainda, Leonardo? Se puder expressar aí para a gente, dar continuidade, daí a gente já vai em frente. Não tem erro. É bem simples você traçar a fibra. Você só tem que saber o momento certo. Espera aí. Peraí. Veja só, Marcela, mas é qualquer topo com qualquer fundo. Desde que seja o seguinte. Veja só. Você vai... No caso aqui, a gente tinha o quê? A gente tinha o final de uma tendência... Vou pegar e destravar ali. A gente tinha o final do quê? De uma tendência de alta, perfeito? A gente tinha o final de uma tendência de alta e lá se formou um topo. Tá, será que ali seria o final da tendência de alta? Não sabemos, porque o mercado simplesmente podia fazer uma retração e continuar. Mas o que a gente já fez? A gente já ficou alerta. Ali pode ser um possível topo para uma reversão. Aí ele rompeu aqui no caso. O que ele rompeu? Eu vou traçar aqui para você entender um pouquinho melhor. O que ele rompeu aqui? Ele rompeu a LTB. Aí você já estava atento com aquele topo. Quando ele fez o rompimento, aí você já tem que colocar na sua cabeça assim, não, ele tem o topo lá em cima, ele rompeu a LTB. Agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar formar o fundo, não é? Agora eu vou esperar formar o fundo. E na hora que fazer a retração e parar aí num dos níveis importantes que a gente vai explicar ainda, aí eu vou vender. Então, o primeiro passo é você ir identificando os topos na tendência anterior. A tendência de alta você vai identificando os topos, até que uma hora ele vai romper aqui e você vai ficar atento nos fundos, beleza? Aí tá, ele fez o topo, rompeu, e o que ele formou para você? O fundo. Tá, o que você vai fazer? Quando ele formou o fundo e começou a subir, vai ficar parado? Não. Você vai traçar a fibra lá do topo até aqui no fundo. E aí você vai esperar ela chegar e parar num dos níveis da fibra e você realizar o quê? A sua venda. Perfeito? Então, e agora sim, tá, Eliel? Depois que ele continuar caindo e fazer um novo fundo, e aí voltar e encostar num dos níveis da fibra. Aí a gente vai vendo isso aqui. Mas a princípio, alguma dúvida ficou para você, Marcela? Deixa eu ver ali. Nosso amigo falou que agora não está certo, ali não está certo. Não. O que não está certo? Pode expressar para a gente o que não está certo? Tá certo sim. Beleza. Tranquilo. Obrigado pela pergunta aí. Vamos em frente. Tiver dúvida, é só falar. Então está certo afirmar que o melhor lugar para traçar a Firgo é o último topo com o primeiro fundo. Marcela Lagos. Vamos lá, Marcela, veja só. Sim, mas no caso, quando você estiver aguardando o rompimento aqui, perdão, desculpa. Então, você vai aguardar o último topo com o último fundo. E no caso da continuação, a mesma coisa. O último topo com o último fundo, você já traça a FIBO. Beleza, Marcelo? Está respondida aí a sua pergunta. Eliel, é sempre bom operar em times maiores? Lucas, respondendo a sua pergunta. Não, cara, tem que botar uma coisa na sua cabeça assim, que isso que o povo diz para você ali, eu estou operando em M1, não estou tendo resultado. É porque o cara não sabe operar.
Tá operando em M5, não estou tendo resultado. Não, é porque o cara não sabe operar. Desde que você saiba operar e tenha um gerenciamento de risco, Lucas, você pode operar em todos os times frame. Você pode operar em todos os times. Então, não tenha medo que vai funcionar, desde que você tenha um gerenciamento de risco e tenha o psicológico trabalhado aí, tudo dentro de você. Então, funciona. Há dias que tu vai levar stop? Vai levar o mercado, não é 100%. A estratégia também não é 100%. Você não tem como prever o mercado. E é disso que você vai levar take? Vai levar. Então, esses dias de take tem que superar os dias de stop. Perfeito? Ricardo, boa noite, desde Portugal. Abração aí, Ricardo. Um salve para todo mundo aí de Portugal. Qual é os melhores moedas para operar com a FIBO? A mesma questão, Osmar, a mesma questão dos times. Não tem melhores moedas, não tem melhores times. Você sendo um bom negociante, você pode operar em qualquer time, pode operar em qualquer moeda, desde que você tenha margem suficiente para isso e tenha um bom gerenciamento. Esquece essa que estão dizendo para você, tem que operar nisso. Também não vai encher 50 pares de moeda aí, ou vamos dizer 30, né? O exemplo 50 eu já exagerei, né? Vamos dizer 30 e lotar aí tua plataforma de pares de moeda. Claro que não, mas funciona aí em todos os pares de moeda. Perfeito. Vamos seguir em frente. Vamos lá seguir em frente agora. Veja só. Então, na FIBO, a gente tem que identificar o quê? Que a gente tem que identificar para a gente entrar. A gente vai ter as zonas de alerta, que vão mostrar para a gente, fica atento a partir desse momento, que pode encostar num dos níveis importantes e você vender. O que são? São regiões de preço, são regiões aí de preço, que onde vai chegar, o preço vai chegar perto dos níveis da FIBO e pode iniciar uma nova tendência. Espera aí, pode ter soado um pouco meio estranho. Veja só, já vou explicar aqui para vocês. Pode ter soado um pouco meio estranho isso para você. Então, as regiões de alerta são o quê? O 23.6 aqui. O 23.6 hoje, ele é uma das regiões de alerta. Por quê? Teve aqui o rompimento da tendência, e aí, quando tu identificou o topo e o fundo, daí ele começa depois a subir para cima do 23.6, aí você vai ficar atento. O 23.6. O 23.6 é uma região de alerta. Então, agora eu vou ficar atento e vou esperar ele chegar a um dos níveis importantes, e aí eu vou realizar a minha venda, porque vai estar chegando uma região aí, uma nova tendência, está chegando perto de uma região importante. Então, você bota na sua cabeça assim, topo e fundo, tracei a FIBO. Quando ele passa do 23.6, é o quê? É uma região de alerta, 23.6. Então, aí você já fica atento para o início de uma nova tendência. Perfeito, tá. Passou aqui do 23.6, e aonde que ele chegou? Ele chegou aqui, então, formar o topo final, que é o quê? O 38.2. Aí, eu posso vender no 23.6? Vender, tu até pode vender no 23.6. Mas o que tu vai fazer? Tu vai buscar poucos pontos. Tu vai buscar poucos pontos aí, tu vai buscar. Mas eu, a princípio, não aconselho você vender no 23.6. Por que não vender no 23.6 ainda? Por que ainda não? Porque ele é uma região de alerta, não para a gente já sair vendendo. É uma região de alerta para a gente já começar a ficar com os olhos bem abertos para aí ele chegar numa região importante. Aí tu pode falar, Eliel, tu está falando tanto nessa região importante, mas você não chega logo no assunto. Então tá, a gente tem região de alerta, a gente tem retrações mais comuns. O que é retrações mais comuns? É onde que o preço vai tá fazendo a retração aqui, ele caiu e está fazendo a retração para fazer o topo. Então, essa retração ele vai chegar em níveis mais comuns. E a gente denomina isso de retração mais comum. Por que retração mais comum? Porque são as que o preço tende a respeitar com mais eficiência. Beleza, então tá, veja só. A gente tem 3 retrações aí mais comuns. Espera aí, eu já vou... Mais comuns não quer dizer que são as mais utilizadas. São mais comuns. Espera aí, Eduardo Campos. A gente vai chegar aí onde eu realizo a minha entrada, beleza? Aí na parte da retração mais comum. Então tá, eu tenho 3 retrações mais comuns. Veja só, eu vou pegar aqui uma forma
pegar um retângulo. Hoje a gente tem 3 retrações mais comuns. O que são essas retrações mais comuns? O 61,8, o 50 e o 38,2. Por que elas são mais comuns? Porque geralmente o preço chega ali e ele encontra uma forte resistência e tende a cair. Aqui no exemplo, quem sabe você fala, mas é porque tu fez alto, pegou aqui. Não, veja só, o SDJPY em H1. Eu estou lá no dia 3 de abril, já abriu a sessão de Londres, estou lá operando de boa, 7, 8 horas da manhã, acho que foi 8 horas essa vela, e aí o mercado está caindo, eu tracei a fibra e ele voltou a subir, passou do 23,6, aí eu fico pensando onde eu vou vender. Aí ele me chega bem no 38,2 e ele para ali. Ele parou ali. Tá, ali eu vou ficar olhando e vou fazer o quê? Eu vou vender? O que eu vou fazer? Primeiramente, a hora que ele parou ali, eu vou traçar a minha LTB agora, confirmando que o 23,6 indicou o início de uma nova tendência, no 38,2, então, foi o ponto culminante para o início dessa nova tendência. Tá, Eliel, e se ele continuasse a subir? Aí eu ia puxar um pouquinho mais até ele passar do 61,8 e eu já não acreditar mais no início de uma tendência. Então tá, se ele bater no 38,2, eu não vendo ainda. Por que eu não vendo? Porque o mercado ele tem aquela questão de aceleração e desaceleração. Entende? O mercado pode estar vindo aqui muito acelerado, muito desacelerado, pode estar vindo com força, sem força, e somente parou ali porque acabou o tempo ou porque não conseguiu mais subir, mas a próxima vela pode romper tudo isso aí e continuar subindo. Então eu não vendo quando ele bater no 38,2, eu não vendo. O que eu vou esperar? Eu vou esperar uma vela de retração. Isso aí. Aí eu vou esperar uma vela de retração porque eu acredito, a princípio é minha opinião, é a minha opinião. Então, eu acredito que com a retração é mais confiável. Se você quiser vender quando bater no 38,2, fique à vontade. Assuma as suas responsabilidades. Mas eu acredito, bater no 38,2, aí vai formar a vela de retração. E quando fechar a vela de retração, aí eu realizo a minha venda. Entendeu? Aí que eu vou realizar a minha venda. E aí eu poderia pegar todo esse movimento aqui, e foi um movimento de queda bem enorme, 1.000 pontos, mas aí a gente tem que calcular o take e calcular o stop. O Osmar perguntou qual time frame que eu posso usar. Se tu chegou um pouquinho atrasado, Osmar, só revendo para você, pode usar de M1 ao mensal, tá? Fica à vontade para fazer testes aí. Beleza? Então tem que ver a sua disponibilidade. Eu posso operar só 1 hora por dia, então vai em M1. Posso operar 3 horas por dia, vai em M5. Por aí vai a sua disponibilidade. Por exemplo, eu fico só de trade, só de Forex. Então eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu tenho o dia inteiro livre, mas eu tenho o meu horário de negociação. Jairo, eu não entendi o ponto de entrada. O que tu não entendeu? O momento da entrada, onde tu faz a entrada ou em que ponto você entra? Carlos, estou sem áudio. Estranho, Carlos, você está sem áudio. Tenta sair da sala e entrar novamente. Acho que ele não vai. Se ele está sem áudio, ele não vai me escutar. Perdão. Jairo, então, o momento que você vai entrar na operação é o seguinte. Topo, fundo, tracei a FIBO. A hora que ele chegar no 38,2, vai ser o ponto culminante que, se ele respeitar, você não vai vender quando ele respeitar. Você vai esperar uma confirmação de uma vela de baixa. Uma vela de baixa, a gente está no exemplo ainda de uma tendência de queda. Você vai entrar então aonde? Onde que você entraria? Eu vou aproximar aqui para você. Onde que você entraria? Veja essa vela autona de alta que bateu no 38,2. Quando a próxima vela for de retração, você entraria vendido. Beleza? Aí você entraria vendido. Mas se a próxima vela fosse de alta, você não entraria vendido. A próxima vela, quando respeita o 38,2, você pode vender. E se ela fosse de alta, você ia esperar respeitar o 50,0. E aí você venderia só se fizesse uma vela de retração. E mesma coisa no 61,8, se formasse uma vela de retração, aí você venderia. Beleza? Respeitou,
Fez a vela de retração e fechou, é o momento em que você vai realizar aí a sua venda, o momento que você vai entrar na operação. Só que tem uma questão, quais são os níveis, agora vamos trabalhar com os níveis mais, que mais respeitam e os que menos respeitam. Veja só, essa questão de... Isso, Jair, no fechamento da vela. Perfeito, Jair. Perfeito, no fechamento da vela. Essa questão de esperar a vela de retração, tem que entender uma questão, que essa questão de esperar a vela de retração, você pode esperar ou não esperar. E você pode utilizar somente no 38.2, por ele ser um nível não tão confiável. Agora, se ele chega e respeita o 50 e o 61.8, por ser um dos níveis, 2 níveis mais confiáveis, você já vende na hora. Beleza? Essa questão de esperar. Isso, Jorge, as perguntas são feitas por aí. Pode lançar as perguntas que a gente responde. Então, essa questão de esperar é só se não for no 38.2, você espera a vela de retração. Se for no 50 ou no 61.8, daí fica ao seu critério esperar ou não esperar. Tá, beleza. A gente viu toda a parte de entrada, a gente tem que ver ainda retrações leves, retrações moderadas, a gente tem que ver retração de ouro, e daí a gente partir para o stop e para o take fazer um exemplo de uma tendência de alta. Alguém tem alguma pergunta a respeito do que foi falado aqui? Fica à vontade, pode perguntar, fica tranquilo, não tenha medo e nem vergonha, que a gente está aqui para responder, fazer o de melhor para você. Senão daremos continuidade. Se tiver tudo perfeito, todo mundo entendendo, aí é 100% a gente dá continuidade. Beleza. Creio que a maioria conseguiu aí, então, entender o que foi explicado. Beleza, Ricardo? Então, vamos lá. Como eu disse, que o 23... Espera aí, já vamos chegar nesse nível lá que vem depois do 61.8. A gente já vai chegar lá, beleza? E ainda eu vou te explicar aí como é que a gente vai usar ele. Nesse exemplo do fundo, ao 23.6, retração, retração. E o movimento após será projeção, Eduardo. Então tá, veja só. O 23.6, veja só, eu estou operando. Aqui, ó, eu não estou conhecendo ainda, ele não passou do 23.6. Eu sei o fundo e eu sei o topo. Topo e fundo. A hora que ele passar do 23.6, ele fez a retração e aí eu fiz a venda ali, depois que fez a vela de retração, depois do toque ali. Aí que vai vir a projeção da onde que ele pode chegar. E aí é que a gente vai definir o take e vai definir o stop, beleza? Na hora que a gente abriu a ordem, a gente vai definir. E aí que eu vou explicar tanto para você, Eduardo, tanto para o Wesley, e tanto aí para o pessoal, como que a gente vai trabalhar aí com a questão do take. Beleza? Então, primeiro eu tenho que explicar sobre retrações leves. Primeiro eu tenho que explicar sobre retrações leves e retrações moderadas para vocês. Aí a gente vai trabalhar a parte do take e do stop. Perfeito? Veja só o que são retrações leves. É quando o mercado fez o topo e fez o fundo, e ele chega aqui no 23.6 e ele respeita o 23.6. Então, é aquela questão que já havia dito, né? Que você pode abrir operações scalp. Abriu, ficou no lucro o suficiente, já fecha. Trabalhando no 23.6. Você pode ver que diversas vezes ele chegou no 23.6, tocou, caiu, até que uma hora ele rompeu de vez o 23.6 e foi buscar o 38. Então você pode ir trabalhando. Veio aqui, tocou no 23.6, vai fazendo pequenas vendas, buscando poucos pontos. São retrações leves. Retrações moderadas são retrações que ocorrem quando chega no 38.2 ali. E então o mercado perde um pouco a força de subir. Então o 38.2 é quando o mercado perde um pouco a força, mas não diz que porque ele chegou no 38.2 ele vai cair. Não está dizendo eu vou cair. É moderado. Pode acontecer, não pode acontecer. Então o risco de você levar stop no 38.2
é de 50%. Então, vai ficar de 1 para 1 o teu risco. Beleza? E a retração de ouro é a que a gente vai trabalhar agora, a partir de agora. É a retração de ouro. É aquela que a gente vai buscar somente o 61,8. A gente vai buscar somente o 61,8 e o 50,0. São a retração de ouro. Que quando as retrações são mais fortes e menos frequentes. É difícil acontecer, mas quando acontece, a gente pode aproveitar. A correção chega, então, aí próximo do 61,8, o valor que dá origem ao número do quê? Da regra de ouro da matemática. Então, tá. Primeiro, você tem que entender uma coisa. Antes de você querer abrir ordem, antes de você querer você fazer a operação aí e definir take stop. Você vai trabalhar com que nível? 38,2 com o risco de levar mais stop? Ou você vai trabalhar com 61,8 e o 50,0 com o risco de aí você ganhar um pouco de mais de take com assertividade de 90%? Eu, a princípio, eu faço o quê? O que eu faço nessa situação? Eu vou abrir aqui, e aí vai aquela questão que o nosso amigo tinha perguntado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no 38,2 e eu vou remover ele. Eu não uso, porque eu vou ter uma coisa que eu não uso no gráfico. E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um número aqui. Eu vou adicionar mais um número, que é o 76,4. Então, eu só vou vir colocar aqui o 76,4. Espera aí, é no outro aqui, 76,4. Estava digitando aqui no teclado do computador, mas é no notebook. 76,4 e vou dar adicionar e ok. Espera aí, acho que ele não quis lá adicionar. Tem que colocar a porcentagem. Espera aí, pessoal. Eu esqueci de colocar a porcentagem. É 0. Tem que remover ele aqui. Adicionar é 0,764, 76,4 e aí 76,4. Beleza? Adiciona ele e dá ok. Agora apareceu. Perfeito. Então aí que os níveis que a gente vai utilizar. Por que o 76,4? O 76,4 é o seu stop. O seu stop é o 76,4. Agora que vem a parte da estratégia, pessoal. Agora que vem a parte mais importante, que é a parte aí da estratégia. Vou tirar essa LTB aí, que você já conseguiu. Eliel, para definir meu take, traçando a linha do topo e fundo, retração de 38,2 não seria um indicativo de onda 1 estendida? Daniel, a gente não vai falar sobre ondas de Elliott aqui, não. Eu havia falado no começo, você chegou um pouquinho mais tarde, eu vou repetir para você. Assim, a gente não vai falar sobre ondas de Elliott. Por quê? Porque seria um pouco mais extenso e eu não teria todo esse tempo para falar sobre ondas de Elliott. Num webinar mais futuro, a gente vai falar sobre ondas de Elliott. O objetivo aqui é usar fibro seco assim mesmo. Só aí para você que está começando, entendeu? Peraí, deixa eu ver, tem mais perguntas aqui para cima. Vou responder tanto antes de eu continuar. Peraí, Daniel. Só um instante. Após o topo, quantas velas você espera para vender? Para evitar pullback? É aquela questão, né, Eduardo? Se ele chegou no 61,8 e no 50,0 e respeitou, o que a gente faz? A gente só espera uma vela de retração. Uma vela de retração para vender. Acho que é isso que você perguntou. Beleza, Daniel. Seja bem-vindo aí, Franklin. Seja bem-vindo. Vamos em frente. Então tá. Peraí. Se então, deixa eu só responder a dúvida do Leone. Esses níveis é apenas para tendência de queda? Não. A gente está fazendo exemplo de tendência de queda. Eu já vou jogar na tendência de alta aí. Peraí. Então veja só, eu só estou explicando antes da gente olhar o gráfico em tempo real. Beleza? Veja só, o 76,4 ele vai ser o nível da FIBO que vai ser o seu stop loss. Ele que vai ser o seu stop loss. Beleza? É esse nível da FIBO que vai ser o seu stop loss. No caso de ele respeitar o 61,8 e o 50. Beleza? É ele que vai ser o seu stop loss. No caso do 50, ele é um pouco grande. Aqui eu teria correndo o risco de 300 pontos. E aí vem aquela questão que eu, Eliel,
eu uso hoje somente o 61.8 nos dias que eu opero. Então, você pode fazer o seguinte também, para você ficar um pouco mais atenado, para não dar dúvida na sua cabeça. Ó, opa, vou ter que dar um reset aqui. Eu excluí o 61.8 aqui. Perdão, pessoal. 0,618. E no caso aqui, 61.8. É o 50 que tem que excluir. Adiciona, dá um OK. Aí, perfeito. Para não confundir vocês, você vai excluir o 50. O 50 você vai remover. Perfeito. É desse jeito que tem que estar a sua fila. O 23.6 é o que vai indicar que ele vai buscar lá em cima. E o 61.8 é o indicativo de aí então de você fazer a sua entrada quando ele testar aqui. E aí no 61.8, mesmo esqueminha. Tocou ali vela de retração e venda. Só que aí muitos vão falar, Eliel, tu fez agora uma confusão. Não. Você pode usar o 38, você pode usar o 50, fica à vontade. Mas o mais confiável da regra de ouro é o 61.8. E aí o seu stop é o 76.4. E antes que pergunte novamente, eu vou explicar onde que ficaria o seu take nesse caso. No caso, ele não chegou aqui, ele não veio testar, mas a gente vai explicar. Tu vai vir inserir Fibonacci expansão. Expansão vai pegar o mesmo esquema, topo, fundo, e o que você vai fazer? Aí você vai puxar lá onde que ele respeitou o 61.8 e vai ajeitar tudo certinho aí. E aí a gente vai fazer a alteração da expansão. Vamos pegar e colocar ela numa cor preta para ficar melhor. E aí está a expansão. Então, o seu stop estava nessa região aqui em cima do 70. Agora podemos traçar novamente a Fibo. Vou traçar aí para você entender. O seu stop, ele estava aqui no 76.4. A sua entrada foi em 61.8, buscando aqui, no caso, que seria aquele nível da Fibo, que foi Peraí, deixa eu modificar aqui para você enxergar um pouquinho melhor. Que é o 61.8. No caso aqui seria o 0, mas é o 61.8. Você estaria arriscando quanto? Você estaria buscando 639 pontos, arriscando somente 164. Quando é que está seu risco-retorno aqui? 6 para 1. Então é maravilhoso, 6 para 1. Tá, beleza. Vamos lá, antes de eu fazer o exemplo aí em tempo real e antes de eu olhar aí agora no exemplo de aula. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi falado até agora? Algum comentário a fazer sobre como usar a Fibo corretamente, ter ótimos resultados aí nas suas operações no Forex? Alguém tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Senão vamos seguir em frente dando continuidade. Essa última Fibo que você colocou não entendi direito. Então, você poderia utilizar a Fibo de 3 formas, né? Operando com o 38 e o 50, ou operando só com 61.8. Tá? Você pode usar a Fibo de 3 formas, então. Operar quando respeita o 31.8 ou 50. E a última forma que eu mostrei é a do 61.8. Que você vai operar quando o preço chegar aqui, respeitar o 61.8, você vai realizar a sua venda, tanto se você quiser esperar a vela de retração ou vender. E aí você vai fazer, através da expansão, a projeção do seu take. Beleza? Você está com dúvida na forma da hora de entrar. Peraí, sumiu o nome aqui. Ou está na hora, a dúvida está na hora de colocar o take. Perdão, pode me poder falar aí? Então, meu take vai ser no nível 60 da expansão. Sim, seu take vai ser no 60 da expansão. Então, vamos lá, eu vou explicar para você aqui. Como você vai colocar o outro aqui. Ó, veja só. O mesmo exemplo. Você tem a Fibo normal, topo e fundo. A de expansão, você vai em Fibonacci, vai inserir Fibonacci
expansão, e aí você vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo exemplo. Pegar o topo lá em cima, ó, pegar o topo lá em cima e arrastar. Arrastar no quê? Até o fundo ali que você já havia identificado. Arrastando no fundo, você vai ver que tem uma linha pontilhada, né? Essa linha pontilhada, tu vai clicar nela, ó, você clica nela, e ela vai aparecer 3 pontinhos. Um aqui, um no fundo e um lá no topo. O que não está em lugar nenhum desses 3 pontinhos, você vai arrastar até o 61.8, que é o momento que você entrou. E aí, ali, eu vou excluir a outra aqui, eu vou excluir a outra, peraí, eu vou excluir a outra normal aqui para você entender. E ali onde que você entrou, você vê que a outra FIBO te deu o nível 61.8. Você entrou aqui, ó. Veja só, você entrou aqui, nesse momento. O 61.8 da outra FIBO, você vai ser o seu take, beleza? Podendo, incrivelmente, às vezes, ir até o 100. Podendo, incrivelmente, às vezes, ir até o 100. Mas 61.8 já está muito bacana. Alguma dúvida agora, Leonen? Mais alguma dúvida? Pode falar, cara, fica à vontade. Não tenha medo que o Eliel vai ficar triste que eu estou fazendo pergunta. Não, fica à vontade. A aula é para vocês. Beleza, perfeito, cara. Então tá, aqui a gente tem um exemplo agora na de alta. Ó, você pode ver, ó, eu vou fechar novamente para fazer o exemplo de alta perfeito para vocês. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o fundo, só que em vez de eu arrastar para baixo, eu vou arrastar para cima. Eu arrasto ele para cima até o topo. Beleza? Lá já está o topo bem desenhado. E aí a mesma coisa, só que aqui ele não chegou no 61.8, é o mesmo esquema daquele lá. Você pode usar no 38.2, se você quiser deixar adicionado, ou no 50, mas no caso a gente usa no 61.8. Mas aqui ele não chegou no 61.8 para você fazer a compra, mas eu vou fazer um exemplo para você. Então você compraria no 61.8, se chegasse ali, você compraria no 61.8, com o stop aonde? No 76.4, e o take a gente vai ver aonde que vai ficar o take. Beleza? Onde que vai ficar o take? A gente vai Fibonacci, expansão, o quê? Fundo até o topo, e aí você ia arrastar no 61.8. Com o quê? Com o quê, pessoal? Com o seu stop de 165 pontos e o take aí de 721 pontos. Agora de 7 para 1 risco-recompensa. Eliel, Paulo. E como se faria o trailing stop, depois da entrada com o stop no 76.4? Eu costumo ir arrastando de cada 100 pontos. Ficou no lucro 100 pontos, eu coloco o stop no 0 a 0. Ficou mais 100 pontos, eu puxo ele para 100 pontos e vou fechando parcialmente. Você pode deixar aberto até o final, não precisa fechar parcialmente. Mas eu daí vou fechando parcialmente. Beleza? Vai como você preferir aí. Beleza? Mas de 100 em 100 pontos você vai puxando o stop. Ou, se quiser colocar aí o trailing stop, então ativa ele quando chegar em 100 pontos, ele já vai indo puxando para cima. Beleza? É um pouco mais arriscado usar o trailing stop. Eu prefiro eu mesmo movimentar aí o stop no lucro, né? O stop gain. Beleza? Então tá, esse foi o exemplo de alta, porém a gente não teve ele chegando aqui. Mas vamos olhar toda essa tendência aí, pode ver que aqui teve outro fundo, ele teve outro fundo, e a gente vai levar até onde? Até lá naquele topo, foi bem curto esse aqui. E aí ele chegou aqui, ó. Você pode ver que ele chegou aqui, encostou no 61.8, mas não fechou no 61.8. E aí vem uma questão que eu gosto de falar. Se você vê dois padrões de candle que nem esses aqui, um martelo, se não me engano, e aqui um martelo invertido. Um martelo e um martelo invertido. Os dois apareceram de uma vez só. Você ficaria de fora de realizar uma compra, mesmo ele já nem ultrapassando 61.8. E assim, já fazendo o toque, criando aqui um fundo, fazendo tudo bonitinho. Você compraria ou você esperaria chegar no 61.8? Nesse caso, com dois padrões de candle bem em cima do 61.8,
poderia já realizar uma compra com os mesmos moldes. Como assim, Ariel? Stop no 76 e take no momento da entrada ali faz a expansão. Então é assim, para vocês entenderem, não é necessário ele fechar no 61.8. Bem em cima ali, tranquilamente fechar em cima da linha na risca. Se ele tiver em cima doji, martelo e tudo que é padrão, você vai ficar de fora? Não, você vai já realizar uma compra. E aí, vai se o mercado vai subir ou se o mercado não vai subir. Entende? Beleza, todo mundo entendeu? Estava mudo para todo mundo ou só para o Alexandre aí que estava mudo? Preciso saber de vocês. Senão eu explico novamente. Pode comentar aí, pessoal, se estava mudo só para o Alexandre, só para ele. Beleza, Alexandre, eu explico para você novamente, cara. Fica tranquilo. Veja só, Alexandre. A gente identificou um novo fundo e um novo topo, beleza? Depois da gente ter visto aquele lá que não teve visto, né? Que não teve oportunidade. Esse novo fundo e esse novo topo, ele chegou até no 61.8, mas não fechou acima desse 61.8. Meu nome é Jefferson, meu é Douglas, tá? Veja só. Veja só, mas aqui ele não fechou em cima do 61.8. Ele pegou e deixou um martelo invertido e um martelo normal. O que ele fez? Você ficaria de fora dessa compra, ou você não compraria? Você compraria por ele deixar dois padrões de candle aqui. Então, não é necessário fechar em cima do 61.8. Se ele foi lá e tocou, e subiu um pouco de ponto, no caso 78 pontos, você sobe, entendeu? Perdão, pessoal. Ele chegou no 61.8, depois subiu, tinha bugado aqui. Você compra, entendeu? Não precisa ele fechar aqui em cima do 61.8. Não é regra fechar em cima do 61.8. Então vamos lá, Jefferson. Você falou que seu nome é Jefferson, meu é Douglas. Sempre uso. Peraí, deixa eu puxar aqui um pouco para cima. Sempre uso o time frame de H1 ou H4. Aquela mesma questão. Se você chegou agora, eu vou explicar para você novamente. Você pode usar qualquer time frame, desde que você saiba operar. Essa questão de ficar escolhendo time frame aí é bobiça, tá? Se você sabe operar, vai em qualquer time frame, beleza? Aqui é o Jurandir. Abraço, Jurandir. E a Jaqueline perguntou, boa noite, Léo. Cheguei agora. Perdi muita coisa? Perdeu, vamos dizer, a aula inteira. As partes mais importantes. Beleza, Jaqueline? Mas fica tranquilo que a Penélope vai estar disponibilizando para todos aí até o final do mês a aula. Beleza? Beleza, tranquilo para todos vocês. E agora que a gente já sabe operar com a FIBO, aqui que a gente vai fazer, vamos olhar uns gráficos em tempo real aí, para a gente ver possíveis oportunidades aí, para vocês já ir tirando as dúvidas. E vocês podem ir lançando as dúvidas de vocês. Não precisa ter medo, já vão lançando as dúvidas. Vamos lá. Peraí, deu um... Aí, foi. Vamos lá. Só um instante, pessoal. Beleza, o que a gente tem aqui na Libra Dólar? A gente tem a Libra Dólar em H1. Já vou olhar o Euro Dólar. Peraí. A gente tem a Libra Dólar em H1, andando lateral. Daí ela está aqui meio esquisita. Já descarta, pessoal. Lateral, já descarta. Então, veja só, o que a gente tinha aqui? Topo. Deixa eu... Topo. Fundo. Topo. Só que não chegou no 61.8. E agora a gente tem o quê? Mercado andando lateral. Daí aqui ele está de novo lateral. Peraí, não quer arrastar aqui. Está andando lateral. Então não é uma tendência. É uma tendência o mercado dessa maneira? Não é uma tendência. Então vamos lá para o euro-dólar do nosso amigo lá. Meu grande problema é identificar os topos e fundos corretamente. Peraí, eu vou te ensinar a identificar topos e fundos. Deixa eu colocar em H1 aqui. H1 está bem lateral. E aqui tá feia a coisa. H4. Beleza, H4 tá bonito.
Veja só, acabei de chegar agora, perdi muita coisa. Júnior, sim, perdeu bastante coisa, cara. A gente está quase finalizando já, beleza? Mas fica tranquilo que vai ser disponibilizado depois esse webinar, beleza? Pode ficar tranquilo. EURUSD também lateral. Veja só. Mas tem uma questão, Daniel. Ele está lateral o quê? Em H1 e em M30 e os outros demais times. O que a gente tem aqui? O que a gente tinha aqui? Tinha uma LTB, ó, ele tinha uma LTB, qual é a regra? Sim, consigo te ler, perfeito, pode fazer as tuas perguntas aí. Daí a gente viu aquele topo lá em cima, né? Antes dele cair e romper a LTB, a gente tinha aquele topo lá em cima, não tinha? O que eu faço? Eu vou até lá em cima, na sombra, que ficou um pouquinho mais grande, e arrasto para baixo, identificando a sombra um pouquinho maior do fundo aqui, né? Então, aqui eu tenho essa sombra aqui um pouquinho maior. Então, aí eu identifiquei o topo, o rompimento da LTB, que é a regra primeira para a gente fazer a primeira entrada. E aí, aqui a gente tinha o quê? O fundo, né? Perfeito. O fundo com a sombra aqui, a maior, a gente colocou, então, o fundo. O que a gente vai aguardar agora? Ele chegar no 61,8. Essa semana chega? Pode chegar. Sexta-feira tem payroll. Então, pode que ele chegue no 61,8 até lá. Então, o que a gente vai esperar? Ele chegar no 61,8, a gente vai esperar chegar ali no 61,8 e a gente vai fazer o quê? A gente daí vai vender no 61,8, né, pessoal? A gente vai vender no 61,8 quando ele respeitar. Com o stop aonde, Iriel? Um stop aonde? Com um stop em 76,4. E aí tá, perfeito. Esse é o PCD, a análise aí que a gente tem com o uso da FIBO. Beleza? Agora deixa eu excluir a FIBO. E aí tá, a gente tem isso, né? O que a gente vai fazer? Inserir Fibonacci, expansão. A gente vai fazer o quê? Pegar o topo lá em cima, arrastar até no fundo, está se formando, e vai levar aonde? Vamos colocar onde? Aqui, ó, que é o... Deixa eu traçar uma linha um pouquinho melhor aqui. Que é ali, ó, certeiro, que é o 61,8, que é o momento da entrada. Beleza? Com stop de quantos? Com stop de quantos? Com stop de 360 pontos, mas se o take é de quantos, Ariel? O take de 1.700 pontos. Então, aí é monstro, cara. Tá o risco e retorno quase de 10 para 3 aí. Então, um risco e retorno enorme, cara. Então, não tem nem o que comentar, né? Deixa eu ver aí as perguntas do pessoal e já seguimos em frente. Eliel é monstro, não, né, cara? Eu sou monstro. Eu não. Eliel, desculpa a pergunta. Qual seria a taxa de acerto dessa estratégia em porcentagem? Se você utilizar dessa forma que eu estou utilizando, que dá poucas oportunidades no mês, cara, ou por semana, é 90%, cara. É 90%. Pode ficar tranquilo que é 90%. Eliel, se H4 está corrigindo agora, o H1 vai subir quando romper aquela lateralização? Daniel, veja só. Eu uso uma regra que eu carrego comigo sempre, eu repasso aí a todos que me acompanham, devem já saber dessa regra. A regra é a seguinte: você opera, está analisando H4, você vai abrir, analisou agora H4, devia ter uma opção, cara, no MT4, tanto no MT5, de você já excluir os outros times. Porque aí tem cara que vai pular para H1, vai pular para o diário, vai querer fazer uma cagada tremenda. Então, se você utiliza o H4, tu tá olhando o H4 agora a análise, a primeira vez tu vai olhar todos os times até tu fazer a tua análise. Então, tu olhou, conseguiu analisar em H4, foi o único time que conseguiu ver uma análise perfeita? Esqueça. Se tá rompendo de H4 em outro time, se está fazendo outra coisa, não. Você vai abrir em H4, beleza? Então esqueça aí se está tendo lateralização em H1, vai romper a lateralização? Vai romper, mas não é motivo para você ir comprar, tá? Se quiser comprar, fica à vontade, né? Beleza, Daniel? Respondida a sua pergunta aí? Nesse caso, eu tenho que aguardar chegar no 61,8 para fazer a operação.
Leone, isso aí, Leone. Chegar no 61.8 e usar o que a gente falou aqui. No 61.8 aí você que vai realizar a sua venda. Beleza? Com o take, onde que está o 61.8? Em 1.08034. E o take está onde? Em 1.06356. E o stop vai estar onde? Em 1.08414. Perfeito! Sempre traçar a FIBO observando o rompimento de LTA e LTB. E isso aí, Jefferson. Sempre ficar observando isso. É a forma que você vai operar, nos rompimentos da LTA e LTB que você vai fazer as suas entradas. Depois, se ele fizer aí um novo topo, um novo fundo, aí você vai fazer a operação também se surgir oportunidade. Beleza? Mas aí você fica atento sempre ao rompimento de LTA e LTB. Vamos aí, então, uma possível... Peraí, pessoal. Eu vou responder todo mundo, mas peraí. Uma possível compra após romper a linha de 23.6? Não. Não vai fazer uma possível compra. Não. Esquece. Esquece fazer uma possível compra. Porque ele pode chegar no 23.6, e se você esteve aqui no começo, se não esteve, eu falo para você que o 23.6 pode também ser usado aí para fazer pequenos scalps de venda, mas às vezes ele estoura de vez para baixo. Há possíveis casos de que nunca chegou no 61.8, que a gente demonstrou aqui, casos que nunca chegou no 61.8. Beleza? Você faz um gerenciamento do stop gain conforme a ordem vai a favor ou deixa rolar no TP? Eu faço gerenciamento. Eu uso aquela regrinha básica que você já deve utilizar. Regra número 1. Nunca transforme uma operação vencedora em uma operação perdedora. A regra número 2, siga a regra número 1. Beleza? Então, se está no positivo 100 pontos, já é meu. Não quero entregar de volta para o mercado. É meu, acabou. É meu. Já era, não me interessa. Se vai vir me estopar no lucro, eu vou fechando parcialmente e vou ir puxando stop. Beleza? Para depois não dar aquele estouro e a conta ir voando pelos ares. Dá para fazer o FIBO no SDJPY no momento atual? Só passa o time que você quer que olhe, Alexandre, que a gente já faz aqui. Então, isso é o euro-dólar. Para quem havia pedido ali, é o euro-dólar, a visão aqui do euro-dólar. Vamos lá, o SDJPY do nosso amigo aqui. Vamos lá, vamos colocar um novo template aqui. Vamos ver. H1 mesmo. Então, vamos lá. Tá bem. Então, vamos lá. A gente tinha o que aqui? Passar um pouquinho mais aqui, ó. A gente tinha essa LTB e a gente fez aí, então, o fundo aqui embaixo, né? Vamos colocar o fundo aqui para ficar mais bonito. A gente tinha o fundo aqui embaixo, beleza? O fundo. E o topo aonde? Espera aí, deixa eu... não sei se estão perfeitos assim também, ali, né? Retinha. E o topo aqui em cima, né? Com o topo ali em cima. E a gente vai traçar a fibra. Perfeito? E aí, veja só. O que a gente tinha? Ele chegou no 61.8, ele respeitou. Peraí. Ele chegou no 61.8 e respeitou? Não, ele não respeitou o 61.8, ele caiu de reto. Então, aqui você não tinha entrado, beleza? Então, fique tranquilo que você não teria levado stop. Beleza? E agora Peraí, deixa eu responder aqui as dúvidas, eu já explico o seu. Porque sempre traçar a FIBA em tendência... Não, Jorge. Jorge, veja só. Essa estratégia que eu passei hoje aqui é para você encontrar reversões de tendência. O início de uma nova tendência. E depois você fica à vontade para traçar linhas a favor, a FIBA a favor da tendência. Mas, a princípio, é buscar a reversão de tendência. Tranquilo? Ordem pendente seria uma boa, Eliel. Colocar uma venda ou compra no 61.8 não é uma boa. E sabe por que não é uma boa? Eu vou explicar para você por que não é uma boa. Você deixaria uma ordem pendente aqui no 61.8, você teria levado um stop de quase 200 pontos. Porque ele não respeitou, ele caiu direto.
porque nem todas as vezes que chega no 61,8 ele respeita, ele já cai direto. Às vezes que ele nem respeita, ele vai caindo, perfeito? Então não é uma boa. Eu vi uma vez um cara que fez até um robô, mas não cai. Fez um lindo RLC aí. Pois é, né, Franklin? Se ele tivesse pegado 61,8 da FIBO, que nem ele pegou aqui antes e respeitou, né? Ó, ele respeitou e a gente poderia ter comprado. Mas, a princípio, teria levado stop, depois ele subiu. Se ele tinha pegado aqui, seria, sim, uma boa subida, né? Mas, assim, sabe que o tio Trump, ele não tá muito bonzinho dos dias pra cá, né? O tio Trump, ele tá um pouco meio maldoso. E aí ele anda fazendo um tweet lá no Twitter, ele twitta alguma coisa, e o mercado já faz um cambalhau a 4. Então a gente tinha que conversar com o Trump para ele não fazer essas coisas com a gente. Beleza? Mais alguma dúvida? Oi, Eliel, você poderia analisar depois o Euro-USD? Etelvina. Oi, Etelvina. Vamos analisar. Tá aí, ó. Euro-USD H4. Possível venda. Possível venda aqui, ó. Com 1.700 pontos de take. Essa é a nossa análise, Etelvina. Jurandir, olá, Eliel. Dúvida? Tem alguma dúvida? Pode falar. Boa noite, parabéns pela aula. Valeu, Etelvina. Fico feliz pelo feedback. Então tá, mais alguma dúvida, pessoal? Pode colocar. Aí a gente, se não tiver nenhuma dúvida, a gente já vai encerrar a aula de hoje. Já está um pouco mais extensa. Mas é isso, né, pessoal? E eu vou pedir para vocês, se vocês aí fizerem alguma operação, tanto de lucro ou tanto de perca, compartilha com a gente, compartilha lá no Facebook, pode marcar a gente lá, foi através do webinar do Eliel, fica à vontade. Pode me chamar no Facebook, Eliel Tom, para tirar dúvidas, pode me acompanhar no meu canal no YouTube, Eliel Tom Forex, ou participar do nosso grupo lá no Facebook, Forex para Todos. Teremos o prazer em ajudar todos vocês. Deixa eu responder aqui. Muito massa, simples, objetivo. Valeu, Wesley. Nesse exemplo, SDJPY poderia entrar vendendo nesse topo? Espera aí, vamos olhar então. Se ele respeitou aqui, eu vou só dar uma olhada e eu vou te explicar. Não poderia ter entrado vendendo nesse topo. Até por duas questões. Ele não respeitou o nível da FIBO e ele já havia rompido aqui a LTB, fez um RLC e aí continuou. E vender quando estava iniciando uma tendência de alta é suicídio. Beleza? 61,8 H4, você vende na LTA? Exemplifique a sua pergunta. Infelizmente, cheguei tarde. Wexens. Acho que eu não sei se é o nome certo aí. Mas fica tranquilo, logo vai estar sendo disponibilizado. E quando fica pulando de um nível para o outro, como saber o melhor momento? É aquela questão que eu já havia dito, né? A gente só trabalha com um nível aqui, né? Que é o 61,8. Os outros a gente excluiu tudo, deixou 23,6, que é o indicativo da retração. A gente usa só o 61,8, né, Marcela? A gente vai usar só o 61,8. Os outros, então, esquece. O melhor indicativo que eu tenho para você o melhor momento é o 61,8. Esquece os demais. Beleza? Ou é melhor não entrar? Então, aí já está respondido. Quis dizer, como saber o melhor momento para entrar? Ainda estou estudando para aprender a operar. Mas já com essas dicas, amanhã eu vou começar a operar. Obrigado. Então, Leone, o melhor aí, então, peraí, só, perdão aí. Como você disse que está estudando, eu aconselho você a usar um pouco a conta demonstrativa para testar a Fibonacci, né? Não coloque seu capital em risco. Beleza? Não coloque seu capital em risco. Utiliza aí, então, primeiro Fibonacci. Perfeito? Peraí. H1 ou H4? Mesma estratégia. Pode usar em todos os times. Também adorei sua aula, como sempre. Beleza, Marcela? Você sempre, o 61, venda ou compra?
Isso aí. É a mesma estratégia, Jurandir, é a mesma estratégia. Beleza, pessoal? Está respondido a todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês entrarem em contato, para mim já encerrar aqui a aula. Vou deixar meu e-mail aqui para vocês, daí vocês podem perguntar todas as coisas lá para mim por e-mail. forexparatodos4@gmail.com. Estou escrevendo aqui para vocês. Aí vocês podem entrar em contato comigo aqui, ó, forexparatodos4@gmail.com. O link do Facebook, infelizmente, eu não tenho ele aqui. Mas eu vou deixar meu nome lá no Facebook, você pode acompanhar tanto a minha página e tanto o meu perfil particular, beleza? Ele é o Tom, 2N aí, ó. Você pode me acompanhar lá no Facebook. E o canal no YouTube o Jurandir, o canal no YouTube tá por esse nome aqui, ó. Ele é o Tom Forex. Beleza? Esse tá meu nome lá no YouTube. Ele é o Tom Forex. E pode aí entrar em contato comigo. Beleza? Eu vou criar uma tag, pode ficar tranquilo. Mas se você digitar aí no Google, ele é o Tom, vai aparecer todas as minhas redes sociais. Beleza? Porque só existe eu com Tom aí no final. Com esse nome, principalmente, acho que não andei achando outro. Beleza? Valeu a todos, obrigado pela presença. Conto com todos vocês no próximo webinar. E abração, é nóis. Valeu, pessoal. Abraço. Um bom resto de semana para todos vocês.